Olá, estamos começando mais uma entrevista do canal da Rede Ibero-Americana de Pesquisa, a Rede Emília. Se é a primeira vez aqui, a sua primeira vez aqui conosco, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós esperamos que os conteúdos aqui postados sejam úteis para se pensar e discutir a educação, as políticas públicas, as infâncias e juventudes ibero-americanas. Este nosso programa tem o objetivo de difundir pesquisas acadêmicas e também opiniões de especialistas sobre temas importantes que perpassam a infância e também a educação. A Rede Emília é uma iniciativa de um grupo de pesquisadores e pesquisadoras sul-americanos interessados na temática das infâncias e juventudes. Temos participado de temos a participação na nossa rede, né, de diversos países latino-americanos, como também da Europa. Nosso objetivo aqui no canal é falar sobre as crianças e jovens, principalmente no âmbito de seus direitos. Antes de apresentar a nossa convidada de hoje, passo a palavra para a professora doutora Lenise Ortega, uma das fundadoras da Rede Emília. Olá. Minhas boas-vindas a todos e todas que nos assistem. Agradeço a confiança de vocês no trabalho da Rede Ibero-Americana de Pesquisa Interdisciplinares sobre Infância e Juventude, denominada Rede Emília. Nossa rede de pesquisa reúne docentes da Argentina, do México, da Espanha, de Portugal e também de diversas universidades brasileiras públicas, federais, estaduais, confessionais e comunitárias. Por meio das temáticas da infância e da juventude, realizamos e publicamos com o intuito de subsidiar as políticas públicas na organização e estruturação de projetos e programas que visem atender aos direitos fundamentais das crianças e jovens. Antes de começarmos com a nossa entrevista, gostaria de pedir para você que está nos assistindo, que nos dê um like e se inscreva no nosso canal. Ative também o sininho para você receber as notificações de nossos conteúdos e compartilhe este vídeo com todos aqueles que defendem, educam e valorizam as crianças e jovens ibero-americanos. É com você, Magali. Meu especial agradecimento à nossa convidada de hoje, Zoia Prestes, e a Lenise pela parceria em mais um vídeo do nosso canal. Eu gostaria de apresentar para vocês, então, a professora doutora Zoia Ribeiro Prestes, graduada e mestre em Pedagogia e Psicologia Pré-Escolar pela Universidade Estatal de Pedagogia de Moscou, doutora em Educação pela Universidade de Brasília, foi orientada pela professora doutora Elizabeth Tunes, que ela sempre chama de sua amiga, né, Zoia? Atualmente docente da Universidade Federal Fluminense, a nossa querida Zoia. Zoia, é um prazer tê-la conosco em mais uma entrevista realizada para o canal da Rede Emília. Você é uma das parceiras dessa rede, que vem sendo resistência também, né, em um universo acadêmico marcado pelo individualismo e pelos acenos neoliberais, né, que têm assolado as nossas universidades. E nesse contexto, né, poder contar com pessoas como você é sempre uma grande satisfação para nós. Eu gostaria de começar a nossa conversa te parabenizando pelas recentes publicações. Você que é uma das pesquisadoras contemporâneas mais importantes para a psicologia da educação, então é uma grande satisfação saber que você tem procurado meios tão importantes, né, de divulgar o conhecimento produzido em uma das melhores e maiores universidades públicas brasileiras, que é a Universidade Federal Fluminense. Zoia, você construiu uma trajetória acadêmica instigante, né? Viveu na extinta União Soviética, passou pelas grandes transformações ocorridas por lá, é uma profunda conhecedora da obra do Vygotsky. Um dado marcante na sua trajetória, né, pessoal, no entanto, né, é ser filha do Luiz Carlos Prestes e da Maria Prestes, e também neta da Leocádia Prestes. De que modo essas personalidades marcaram sua vida pessoal e profissional? Conta pra gente um pouquinho como que essas pessoas foram figuras importantes para você na construção, né, do seu trabalho, do seu projeto mesmo de trabalho intelectual e tudo que você tem desenvolvido, né, durante sua trajetória acadêmica.
Bom, boa tarde para todas as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo. Quero agradecer imensamente o convite. É sempre uma oportunidade, uma possibilidade de compartilhar algumas ideias, algumas reflexões e também até mesmo passagens da nossa vida pessoal que normalmente, né, na vida acadêmica fica um pouco em segundo plano, mas deixa uma marca muito profunda, né? E agradecer principalmente o convite que eu de pronto aceitei, né, para participar da rede Ibero-Americana Emília e, e espero que, né, o trabalho da rede tenha sucesso, êxito e que vocês possam contar também com a minha colaboração, né? Agradecer muito a Magali, que eu conheço pessoalmente, eu tive a oportunidade de estar com ela algum tempo atrás, e a Lenise, que está aqui também, que espero, né, um dia poder também conhecer quando a gente conseguir vencer, né, essa pandemia que nos assola aí a todos. Essa pergunta que que vocês me fazem é uma pergunta, eu teria duas digamos assim, linhas, né, para responder. Primeiro, assim, eu ia muito pequena, né, para o exílio, com 7 anos de idade, em função da ditadura militar que se instalou no Brasil, e por ser filha do Prestes, o meu pai vivia escondido no Brasil, mas era caçado, né, pela polícia. A gente frequentava escola, e no mais próximo de 1970 as questões se agravaram e a gente começou a receber ameaças de sequestro, né, minha mãe recebia, né, pelo telefone, e a decisão foi da família, né, se exilar, pedir né, asilo político, e a União Soviética foi o país que prontamente atendeu esse pedido. A família é muito grande, né? Minha mãe tinha 2 filhos, o meu pai tinha a Anitta, e eles juntos tiveram 7 filhos, então uma família grande, e que nos acolheu com muito carinho, muita atenção e com todos os cuidados. A gente tinha, quer dizer, direito a tudo que o povo soviético tinha. A gente tem que agradecer muito, eu agradeço muito. E foi lá que a minha vida acadêmica, na verdade, se eu pensar assim, eu frequentei um semestre de educação infantil, inclusive, e depois eu rapidamente aprendi o idioma e fui transferida com 8 anos para a primeira série da escola, e estudando lá, né? Então, eu digo muito assim, era exílio, meus pais não deixavam que a gente esquecesse disso, que era uma coisa temporária, mas, ao mesmo tempo, ter o privilégio de poder estudar, poder ter, a minha mãe até diz, né, poder ter reunido a família, ter as condições de vida, né, ter uma casa para morar, ter um sustento, a Cruz Vermelha, que, na verdade, pagava, né, um auxílio à minha mãe e meu pai, e a União Soviética fornecendo todas essas condições. Então, eu estudo desde os 7 até os 22 anos, eu volto para o Brasil. Então, assim, eu digo que eu tenho na verdade, era um exílio, mas eu me sinto, mesmo por era um exílio, eu via a tristeza dos companheiros, dos meus pais que frequentavam a nossa casa, mas, ao mesmo tempo, hoje, quando eu olho, eu falo, mas nós fomos muito privilegiados de poder ter a formação que a gente teve, né? Então, isso foi muito importante para mim, é importante, inclusive, para trabalhar com a tradução da obra de um dos maiores pensadores do campo da psicologia, da educação do século XX, que hoje, inclusive, está completando, né, completaria 125 anos, né, que é aniversário dele hoje. Então, assim, isso foi muito, muito. Então, eu volto para o Brasil em 85, formada, já com mestrado, mas aí aqui no Brasil eu tenho todas as peripécias para tentar reconhecer o meu diploma. E aí eu fico com a minha vida acadêmica meio que paralisada em função do não reconhecimento. Eu volto com uma formação que não existia no Brasil em nível superior, que é uma formação de especialista em psicologia e pedagogia pré-escolar, e não existia em nível superior. Isso vai passar a existir mais com a Lei de Diretriz e Bases de 96.
Quando eu peço uma revalidação de diploma, me exige praticamente o curso inteiro e eu me nego a fazer isso. Então, eu sou, na verdade, castigada por isso e eu vou fazer tradução e faço tradução de todos os tipos que vocês possam imaginar, que é o meu sustento, uma forma, né? 2 anos depois que eu voltei, eu tive minha primeira filha, eu tinha que me garantir como, né, garantir a família também, participar, né, da renda familiar, e foi a forma que eu encontrei. Então, e ao mesmo tempo, quando eu revalido, eu consigo, então, retomar a minha vida acadêmica, minha trajetória. A professora Elizabeth Tunes sempre diz: olha, para você nunca, no Brasil nunca nada foi muito fácil, né? Então sempre tem questões ligadas aí eu brinco muito com meus alunos que eu acho que não revalidavam o meu diploma porque tem uma foice e um martelo bem no meio, assim, sabe, do diploma. Então, claro que não é por isso, mas, né, a gente sabe o quanto, saindo de uma ditadura, o país, né, tinha também as suas formas de negar, né, mesmo que ocultas, né, e negar, né, que pessoas que vinham do exílio pudessem ingressar na universidade ou fazer uma carreira acadêmica. Coisas que se resolvem quando eu consigo revalidar o diploma em 99 e em 2005 também revalidar o mestrado e fazer o doutorado, que foi para mim um momento muito ímpar, porque eu juntei tanto a minha formação em pedagogia e psicologia como a tradução, que entra na minha vida por uma via diferente, né? Uma via muito mais de necessidade, mas essa é uma trajetória até muito comum para tradutores, né? Tradutores, às vezes, eu estudei muito isso na minha tese, eles se tornam tradutores muito pela necessidade e por dominar idiomas, do que por uma coisa profissional mesmo. Hoje a gente tem cursos de formação de tradutores, né? Então, eu diria assim, eu tenho essa trajetória que me orgulha muito, me orgulha mesmo com todas as dificuldades, né? E tento, de alguma forma, contribuir com os meus conhecimentos, com a minha formação, inclusive a formação política que se dá, né, na vivência, inclusive enfrentando essas questões todas que a gente enfrenta, uma formação política que nos coloca também numa situação privilegiada, principalmente por ser filha de quem eu sou e vivenciar, né, os debates, as discussões, e que você vai tomando consciência disso aos poucos, não é de imediato. Então, essa formação política ela vem dessas diferentes linhas aí, né, eu digo, é composta por essas diferentes formas, né, minha de vivências que eu tenho na minha vida. E o papel do seu pai, da sua mãe, como é que foi essa relação? Como é que eles influenciaram suas escolhas? Ou não? Não, olha, tem uma história muito interessante, eu conto às vezes. Quando eu terminei o ensino médio, lá na União Soviética ainda, eu estava decidida a fazer política, eu queria muito ingressar na Escola Superior da Juventude Comunista. E eu falei isso para minha mãe, eu falei: mãe, acho que eu quero fazer política, é uma coisa que eu gosto, e tem a escola aqui, eu acho que eu vou. Aí ela falou: olha, eu acho que você está precisando conversar com seu pai. Aí, quando eu fui conversar com meu pai, eu falei para ele, expressei ele falou assim: olha só, você pretende voltar para o Brasil? Eu acredito que sim, né? Eu falei: não, pretendo, eu acho que né, eu preciso voltar. Inclusive, vocês nos educaram sempre com essa perspectiva de retorno, que isso aqui é temporário e tudo, né? E ele falou assim: então você vai estudar e adquirir uma profissão, porque o Brasil é um país muito machista. Você, como mulher, vai ter muitos problemas com isso. Então, primeiro tem que enfrentar esse machismo. Então, você tem uma profissão, você consegue enfrentar o machismo brasileiro. Depois você pensa na política. Foi o que ele me respondeu. E isso claro que teve uma influência. Eu fui fazer pedagogia e psicologia, que eu sempre quis fazer. Eu sempre gostei muito de trabalhar com criança, sempre tive assim, eu tinha uma relação sempre muito próxima de crianças. Então, eu gosto de criança. E eu pensei, eu tenho que fazer algo ligado à criança, que eu possa realmente trabalhar com as crianças. Então, eu fui para essa faculdade de Pedagogia e Psicologia Infantil,
e que tem uma formação muito mais nessa linha da educação pré-escolar, que é assim que se chama tanto a creche como a pré-escola, né? Na União Soviética se chamava assim, até hoje. A minha faculdade eu participei de um evento agora recentemente, ela fez 135, se eu não me engano, anos. Muito bom, muita história, né, Magali? Muita história, bonita. Ô, Zóia, há alguns anos, né, o nosso país vem sendo aí tomado por uma onda conservadora, né, terrível, que se expressa em um conjunto de políticas e práticas governamentais e sociais com fortes impactos, né, na vida da população mais pobre. Nesse contexto, as crianças e jovens, elas têm sido mais atingidas, sobretudo com o agravamento das condições econômicas e sanitárias das famílias, né? No seu currículo Lattes, você afirma muito lindamente, né? Estou e sempre estarei ao lado daqueles que lutam pela justiça social no Brasil e no mundo. Então, nossa pergunta para você agora é a seguinte: como você avalia o atual momento político e como este contexto ele tem impactado na educação e na própria universidade pública e também, de certa forma, na vida das crianças? É uma pergunta bem complexa. Eu acho que a gente não precisa confabular muito, porque isso está evidente, né? Está na nossa cara. Você sai na rua, você vê assim, como aumentou, né, a questão da desigualdade, aprofundou, né, a questão da desigualdade. Com o governo atacando principalmente os projetos, né, os programas sociais, como se diz, retiradas, né, de direitos, né, e também atacando esse campo educacional. O campo da educação foi escolhido como o campo de ataque e de, como diz o Roberto Lehrer, né, que não é colocado na mesa de negociação por esse governo. É um campo que eles se apropriaram e é um campo importante para eles, porque eles sabem da importância que tem a educação, né? Então, basta olhar a questão que está acontecendo agora, né, com o Enem, né, com esse Exame Nacional do Ensino Médio, para a gente ver que o que está na mesa, na verdade, os defensores do projeto, né, Escola Sem Partido, eles defendem o partido deles, é o que eles querem para a educação, né? Então, a gente tem que fazer essa análise com uma lucidez muito, muito grande, né, de a gente olhar e falar, né, e dizer isso, né? Agora, as crianças e adolescentes, elas são um ponto frágil e sempre serão, né, da sociedade, né? E os idosos também, né, que são aquela população que a gente mais tem que cuidar e mais tem que ter atenção. Então, se a gente olha as políticas que foram propostas e desenvolvidas e implementadas, você pegar principalmente o Bolsa Família, por exemplo, você vê que é uma política de alcance nacional, mas que ela interliga diferentes áreas. É uma política que conseguiu interligar, né, que a gente sempre falava de políticas de diferentes campos, né, e eu acho que o Bolsa Família conseguiu, né, porque é tanto a educação como a assistência social, a saúde, né, quer dizer, a criança tinha que ter a carteira de vacinação em dia, os pais tinham que levar as crianças para a escola, né? Quer dizer, tinham condicionantes que a gente até em algum momento poderia até fazer algumas críticas a isso, mas a gente vê o quanto isso foi de um benefício enorme para as famílias e como e os reflexos, né, que a gente começou a sentir. Isso é de longo prazo, não é de imediato. De imediato você mata a fome, né? Você tem a questão da fome, que é algo que a pessoa precisa, é algo necessário biologicamente, né? Então, obviamente que
o ataque, né, e quer dizer, você acabar, né, enterrar um projeto desse, óbvio, evidencia toda essa política nefasta, né, de realmente de ataque, de ataque, de desproteção, né, de que a sociedade não, né, não precisa disso, que isso é como se fosse uma esmola para as famílias, não levando em consideração os determinantes sociais, né? Então, se estabelece a meritocracia como um parâmetro e não as condições, né, materiais, como diz Marx, né, as condições materiais, e o Vygotsky também vai dizer isso, né, de vida e de possibilidades. Quais são as possibilidades? Você não pode medir, né, o desenvolvimento de uma criança se você não conhecer, né, a situação social que ela vivenciou, qual é a história social dessa criança, né, para você poder dizer se ela, né, como que ela chegou até aquele momento que está se apresentando diante de você e que está apenas aparente e que você, na verdade, tem que buscar analisar o que está, né, muito mais profundo, né? Então, a gente realmente vive hoje uma situação muito grave. Eu acho que a gente... Engraçado que a gente fala muito da gente, né? Quer dizer, nos chamam de doutrinadores, né? De que a ideologia, ou então a teoria, ou as ideias de Paulo Freire estão implementadas. Eu acho ao contrário. Eu acho que a gente tem pouco ainda Paulo Freire. E não dá para acusar o Paulo Freire né, do que a gente está vivenciando. E é interessante que só para encerrar essa pergunta, porque eu acho que a gente precisa, obviamente, atender a essa população. Eu acho que você tem movimentos hoje muito importantes no Brasil, movimentos sociais que estão voltados, né, para tentar amenizar, porque a gente sabe que é algo muito paliativo. Você tem que ter políticas sociais de longo prazo, para poder, a gente sabe que o reflexo, por exemplo, de perfil de estudantes que muda na universidade, com cotas, a gente viu recentemente, e a gente está vendo agora mudar novamente, né? Mas você sabe que, mas isso, a solidariedade é um sentimento, é uma possibilidade que a gente tem de tentar amenizar, né? Mas o nosso objetivo tem que ser de combater esse governo, né, de enfrentar ele, né, e tentar realmente, eu digo muito isso, a formação política dos nossos professores. É isso que foi muito negligenciado, se eu pudesse dizer assim, na formação dos professores. Mesmo as pessoas até muito mais de esquerda, seria uma formação muito mais, a universidade como uma formação, um campo de formação profissional, do que uma formação política, como dizia ainda o Florestan Fernandes, né? Uma formação política. Então, a gente não é só formação profissional, mas é uma formação profissional com formação política. E aí, sim, eu acho que a gente consegue começar a dar os primeiros passos, uma mudança mais, obviamente, que a gente tem que ter no horizonte não só a tirada desse governo, a retirada, né? Ou, quer dizer, defenestrar esse governo, e mudança, né, mas também de políticas mais duradouras e mais regulamentadas, algo que seria difícil de mudar, né? O Roberto Ler diz isso também. Essa política de cota, por exemplo, o ano que vem vai ter a discussão e a gente vai ter que, né, e teria que já ter regulamentado isso, né? Num país como o Brasil, isso teria que ser regulamentado. Então, eu acho que a gente tem que ter a perspectiva sempre da esperança, de mudar. E, obviamente, hoje, nesse contexto, a gente se unir a movimentos sociais. Eu, por exemplo, tento colaborar com o movimento social que é dos trabalhadores rurais sem terra, para tentar, de alguma forma, colaborar, né? E de outras possíveis redes né, que a gente participa. Mas, obviamente, isso tinha que ser uma política de Estado e não de governo, para poder ter né, coisas mais robustas, né, mais difíceis de serem atacadas, né, e principalmente no que se refere a novas gerações, a crianças, adolescentes, a políticas para, né, crianças, adolescentes e principalmente também idosos.
Zoe, você tocou numa questão bastante sensível ainda para a gente, que é a Escola Sem Partido, né? E eu penso que o programa está meio silenciado, né? Mas a gente não sabe até que ponto. Mas recentemente você publicou uma carta aberta no site Brasil de Fato, né? Que foi essa carta. Aliás, o site publicou essa carta, né? Você dirigiu a carta, na verdade, à Escola Municipal Leocádia Felizardo Prestes, né, que foi uma homenagem à sua avó. Essa escola é localizada em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E naquela ocasião você recebeu uma mensagem, né, nesses aplicativos de mensagens instantâneas, dizendo que a escola teria aderido ao projeto das escolas cívico-militares, que para mim é uma outra vertente, né, dessa escola. Sim. Com partidos de direita, na verdade, né, que a gente sabe bem o que é isso, né. Bom, a escola tratou logo de desmentir aquele vídeo que circulou amplamente, né, mas o estrago já estava feito, né. E do ponto de vista pessoal e profissional, como você recebeu essa notícia, né? Na reportagem você descreve a sua avó como uma mulher corajosa, né? Na minha época, né, de estudante, na escola primária, no ginásio, a gente estudava muito sobre o seu pai, né, sobre a coluna Prestes e tudo mais, mas a sua avó a gente não conhecia muito, e eu penso que a maior parte dos estudantes hoje ainda não conhece, né? Então seria muito importante você nos contar um pouco mais sobre ela, dessa mulher corajosa, tão importante para a gente hoje, né, para fortalecer esses movimentos femininos que hoje despontam aí no nosso cenário, né? Fala um pouquinho dela para a gente, por favor. Eu vou tocar, eu acho que são duas questões que dizem respeito a nós, mulheres, principalmente, né? E eu, em algum momento da minha vida, também fui mãe solo. E então, assim, eu acho que a primeira coisa é ela ficar viúva muito cedo, com 4 filhos, né? E criar, né? Então, no início do século passado, você pensar uma mulher, né? Perder o marido, e o que ela recebia era o soldo militar do meu avô para poder sustentar a família. Então isso para mim já é, e conseguir criar os filhos, né? Então com muitas dificuldades, inclusive o meu pai ele passa várias vezes para o colégio militar, mas ele não é matriculado, né? Então contam essa história. Então para mim isso já é, né, uma coisa que se fala, isso é papel da mulher. Não, não é, né? Então a gente tem que reafirmar isso, que ela foi uma mulher muito muito forte ali, uma mulher sozinha, com 4 filhos, já criando os filhos. Agora, a segunda, eu acho que é muito silenciado, porque trata exatamente quando meu pai é preso. E o meu pai, quando acaba a coluna Prestes, ele ele é exilado, né? Ele fica exilado na Bolívia, e lá ele conhece o marxismo, ele começa a ler. E ele tem falas dele, né, que ele diz, eu entendi o que, né, quer dizer, porque ele depois, muito mais velho, ele chamava a coluna Prestes de Aventuras da Juventude, porque lendo os clássicos, né, do marxismo, que ele fala assim, não, a gente tem que trocar o regime, não adianta a gente andar pelo país, né, uma coluna, ela teve um papel muito importante, porque ele disse que para ele dizia que para a vida dele foi muito importante, porque ele conheceu a miséria brasileira muito de perto, né? Ele andou dizem que 25 mil, mas parece que mais de 30 mil quilômetros pelo Brasil. E ele, quando conhece, ele vai para a União Soviética, né, nos anos 30, e vai com toda a família, vai com a minha avó e vai com as irmãs, né? E inclusive, é de lá que ele vem com a Olga, né, para o Brasil, quando dizem que tem condições de fazer uma revolução, né, em 35. Que é um levante que fracassa, né? E ele é preso, ele é caçado, ele se esconde, mas ele é caçado e ele é preso junto com a Olga. O momento que ele é preso é a última vez que ele vê, né, a Olga Benário, grávida, inclusive, né, da Anitta. E ele é preso, ele fica completamente incomunicável. Ele não, depois de algum tempo que ele começa a receber algumas informações, algumas cartas, né? Então tem coisas muito interessantes dele
porque ele se comunicava com a Olga em francês, mas a Gestapo só deixava entrar carta em alemão, então ele tenta escrever cartas em alemão, aprendendo alemão, né? Mas aí o papel da minha avó, pelo o movimento internacional que ela faz, pela libertação da Anitta, porque a Anitta nasce no campo, né, no campo de concentração, porque a Olga é presa, né, e é morta depois. E aí tinha uma lei, né, isso que é interessante, tinha uma lei que, enquanto amamentava, então ela tenta amamentar a Anitta até, né, 1 ano, parece, que quando ela se separa, e a minha avó, a luta dela para conseguir tirar a Anitta das mãos, né, dos fascistas, né, da Gestapo. E depois uma luta pela libertação do meu pai, de uma campanha internacional, né, e tem vários cartazes, né, então ela viajava e ela fazia, né, quer dizer, isso numa época de, imagina, né, final dos anos 30, 40, né, a guerra, né, em plena guerra, e ela, uma coragem, eu admiro demais, né, a coragem, e principalmente, se a gente está falando de criança, né, quer dizer, a luta dela de tirar uma criança sabendo que poderia, né, ter um destino muito pior do que, né, então, a campanha que ela faz, na verdade, de dar visibilidade a essa situação que tirou também a Anitta, né, dos braços Então, assim, eu destaco esses dois assim, fatos, eu acho que são muito importantes e me inspiram, né, me inspiram muito, são exemplos muito fortes, né, e eu acho e aí tem também um poema, né, do Pablo Neruda, que ele fez para ela, e que ele leu no túmulo quando ela morreu em 42 ou 43, se não me engano, acho que foi 43, no México, exilada no México, que ela morreu, e o meu pai só pôde visitar o túmulo dela em 89, né? Muito tempo depois não tinha ido, e ele visita, tem umas fotos dele no túmulo dela, quando ele consegue visitar o túmulo dela. Então, era uma mulher muito forte, do meu ponto de vista, corajosa, lutadora, né? E pela família, né, pelo filho, pela família, né? Então não é à toa que a Anitta leva o nome dela também, Anitta Leocádia. Nossa, Zoia, vou te falar, viu? Que história! Eu não conhecia, essas entrevistas, elas são importantes, porque elas trazem, né, esse bastidor aí que a gente não conhece, não é, Magali? E é importante, né, termos aí contar, né, ouvir essas histórias e ver que mulher forte que a sua avó também foi e como ela lutou, não é à toa que o filho também é uma pessoa muito forte, a neta, né, então... Eu só tenho uns volumes de troca de cartas que a Anitta organizou junto com a minha tia mais nova, a Lígia, que se chama Anos Tormentosos. São 3 volumes, são as trocas de cartas. Eu recomendo muito, são impressionantes. São cartas do meu pai, cartas da Olga, não, tem cartas das minhas tias, tem cartas da minha avó. Então, assim, é muito interessante, do ponto de vista histórico mesmo, e de quanta emoção tem, né, nessa correspondência também. Ele preso, né? E ele preocupado com ela, preocupado com a Anitta, a troca. A Anitta recentemente publicou também um livro muito interessante, que são cartas da Olga, que a gente não tinha tido acesso. Eu não me lembro, acho que chama Olga, acho que é da Expressão Popular até mesmo, e é muito interessante. E tem agora biografias do meu pai, tem a biografia do Daniel Arão Reis, a própria Anitta escreveu uma biografia também, né? Então acho que já tem um material. Agora, eu só queria complementar uma coisa que eu esqueci de falar, que eu acho que a escola omite um pouco esse período, vai até a coluna, porque a coluna tinha um caráter mais liberal, digamos assim, né, se a gente olhar do ponto de vista, né, político, acho que omite porque é quando meu pai se torna comunista mesmo, e vai ser comunista até o final da vida dele, né, e ele vai falar, olha, eu sou comunista, quem não quiser ser,
tudo bem, mas eu sou, e ele vai defender os ideais comunistas até a morte. Uma história muito linda, muito linda. Muito obrigada por essa indicação aí, né? Acredito que as pessoas que estão vendo a entrevista, né, vão anotar aí rapidamente, porque, né, são literaturas muito importantes e que eu penso muito pouco exploradas, né, dentro da escola brasileira. Né? Muito obrigada. Queria também fazer uma pergunta para você, né? Temos visto aí que há anos você tem se dedicado à obra do Vygotsky, tem estudado, né, a fundo essa obra com as leituras em russo, né, da literatura dele. E então eu queria, assim, se fosse possível, você contar um pouco, né, de como foi o seu encontro com a obra dessa pessoa importantíssima que eu aprendi a gostar e tenho, a partir de você, eu tenho lido muito Vygotsky, né, e aprofundado um pouco mais nisso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, né, como é que você encontrou ele no século XX, né, e qual que é o legado dele para o século XXI? Olha, o Vygotsky entrou na minha vida quando eu estava em formação na União Soviética, mas ele entra muito assim pela teoria histórico-cultural que era apresentada para a gente como algo não pertencente apenas a ele, mas a vários outros pensadores. Então a gente estudava ele nesse conjunto, né, do Leontiev, do Luria, do Eucônin, né, de vários outros. Né? Então, os textos que a gente tinha acesso eram textos de coletâneas, eram recortes de obras. Eu entrei na universidade em 80, né? E o primeiro volume da obra selecionada só saiu em 82, em russo, né? E rapidamente virou uma raridade, porque o Vygotsky, mesmo quando ele começa a ser publicado depois da censura que tem, né, de 20 anos, de 36 até 56, ele tem publicações muito raras na União Soviética. Né? Isso também é um fato muito interessante de analisar. Né? Por que será que um pensador do porte dele foi silenciado também nesse período aí de 60 até 80? Né? E enquanto o Ocidente já publicava, mas publicava de uma forma ainda recortada, interpretada, editada e com algumas deturpações também. Né? Então, você tem um momento que o Leontiev Luria e a Gita, né, a filha mais velha dele, conseguem publicar 2 volumes, um em 56 e um em 60, com algumas obras. E mesmo assim, a censura ainda pediu para fazer algumas modificações, né, principalmente no que se referia à pedologia, que era uma ciência muito presente na época, e aí a gente teria mais tempo para poder até falar, porque eu tenho algumas indicações. Eu tenho uma ex-aluna minha de doutorado que fez um trabalho muito bonito sobre a pedologia do Vygotsky, né? E aí a pedologia que não é a pedologia que foi oficial na União Soviética. Né? E depois você tem, desde 60 até 82, algumas coisas muito esporádicas publicadas, alguns textos. Você tem um texto da brincadeira dele publicado em 66, algumas coisas assim, ou então essas coletâneas com recortes de texto. E aí, em 82, começa a sair os volumes com muita dificuldade, como as pessoas contam. Né? Agora, semana passada, eu lancei um livro de entrevistas com pessoas importantes, assim, do meu ponto de vista, né, como pesquisadora. Tem a Lifanova, que foi uma das responsáveis por recuperar alguns textos dele, e aí tem uma história muito bonita. Eu não vou contar aqui, mas o livro... Então, eu entrevistei várias pessoas, inclusive está a Neta, também está o Zintinka, está o Sopkin, que está organizando organizou o primeiro volume da obra completa, e agora está organizando o segundo, né? Então, assim, o meu encontro foi muito assim, eu diria muito assim, num conjunto de um coletivo, de uma teoria. E quando eu chego no Brasil em 85, estava assim meio que começando esse boom Vygotsky. Então, as minhas colegas, eu tenho a chance de ser estagiária num CIEP aqui do Rio de Janeiro,
E as minhas colegas falavam assim, poxa, você não conhece o Vygotsky, você devia traduzir, você devia trazer para a gente e tal, não sei o quê. E eu olhava assim, eu ficava meio assustada, eu falava assim, pô, mas o Vygotsky faz parte de uma, né, de um grupo, eu não tinha essa referência tão, assim de uma separação dele, né? O que eu vou entender depois, fazendo já, né, estudando já, tentando fazer algumas traduções da obra dele, e entendendo também a trajetória e lendo a biografia que a Gita escreveu com a Lifanova, né, uma biografia que agora a gente está traduzindo para o português, eu e a Elizabeth Tunes, a gente conseguiu autorização, né, de direitos autorais para traduzir, e ela contando né, como foi difícil a recuperação né, de coisas, inclusive, que estavam nos arquivos, que foram perdidas e que ficaram guardadas em bibliotecas ou em arquivos pessoais, né, então, do Lúria, do Leôncio, e que às vezes é encontrada, assim, aí aquela coisa de encontrar, encontrei aqui, então, o que eram? Textos estenografados, às vezes, de palestras que ele fazia, e aí isso tem muito, né, e que não são textos escritos por ele. Então, assim, o meu encontro com o Vygotsky na União Soviética foi assim. E no Brasil, mudou um pouco mudou um pouco quando eu comecei a aprofundar os estudos e ver, inclusive, isso que eu estou falando, quer dizer, a censura dele, a censura à obra, né, imposta à obra dele, né, nesse período todo, a gente pode dizer, teve um degelo, mas muito tímido nos anos 50, e depois esse silenciamento também até os anos 80, e quando você tem a derrocada da União Soviética, a obra dele começa a vir com muita força, sendo publicada, inclusive a publicação da biografia acontece em 96, né, e a Lifanova conta que isso foi um trabalho ao longo dos anos, ela começa a colecionar, colecionar no sentido assim, de anotar, fazer a lista bibliográfica que ela faz da obra dele no início dos anos 70, para vocês terem uma ideia, né? Então viaja para vários lugares, bibliotecas e arquivos para poder conseguir, e estudando e vendo como a própria obra dele foi também deturpada, depois vindo para o Ocidente. Quando vem para o Ocidente, vem depurada, né, do próprio marxismo, né, das posições, né, dele, né, em relação ao marxismo. Então, hoje tem até na semana passada, a gente lançando o livro, teve uma discussão se ele era marxista ou não era, e aí é uma boa discussão, né, mas ele leu Marx, ele leu, que ele cita, aí dizer que ele é marxista, vamos discutir isso, né, essa é a questão. E eu acredito que é uma teoria, assim, esse encontro com o Vygotsky, depois estudando, realmente, assim, estudando, inclusive, a personalidade dele, né, o que falavam dele, porque o livro da Gita é muito assim, os fatos, os amigos e os colaboradores falando, e depois a família. Então, o que falavam dele era assim, que era de uma pessoa de uma gentileza, de uma pessoa assim jamais passaria por alguém que pedisse uma ajuda batido, não passaria, entendeu? Então, assim, se um aluno pedisse para repetir, ele repetia, então de uma pessoa, de uma personalidade apaixonante. E eu acho que não poderia ser diferente de uma pessoa que criou uma teoria que traz no seu cerne, né, o estudo do comportamento do homem social, né, do homem, o ser humano, né, social, né? Então, a gente, na verdade, não se socializa, a gente já nasce social, né? E que nós adultos, e aí para falar das crianças, né, temos uma responsabilidade diante do desenvolvimento, né, dessas crianças. Nós representamos as possibilidades, né, para essa criança. Nós temos essa responsabilidade das possibilidades que as crianças têm, né, e que a gente tem que enxergar não do ponto de vista da ausência, mas do ponto de vista da presença, daquilo que tem, daquilo que é possível. E intencionalmente, né, obviamente, do autodesenvolvimento, de uma autodeterminação, porque se você não educa apenas, né,
externamente, né? A pessoa exerce, né, o seu autodesenvolvimento, sua autoafirmação, né, digamos assim, ela exerce, né, o seu comportamento também. Então, para isso, eu teria que falar até da questão da liberdade. Então, para mim, ele é muito importante do ponto de vista, desse ponto de vista, de enxergar, né, o ser humano como um ser de desenvolvimento de infinitas possibilidades e não das limitações que porventura possam, né, emergir, e da determinação social do próprio comportamento humano, né? Então, eu acho que eu acho que é isso, isso muitas vezes não é compreendido, como não é compreendido a ruptura que ele faz com o dualismo cartesiano, né, enxergando o ser humano como uma unidade meio e especificidades humanas. Então, aqui é o conceito de vivência que ele traz, um conceito mais complexo, que hoje vem sendo muito estudado, mas aí o que fica claro o rompimento dele com o dualismo, né? A visão do fenômeno do ponto de vista da unidade. Fantástica a sua análise, e mesmo porque você já vem de um universo de pesquisa, né? A sua tese de doutorado, quando não é quase a mesma coisa, já diz muito, né? O título já diz muito, depois você publicou em livro. Eu queria te ouvir um pouco mais, Zoia, sobre a recepção dessas novas traduções. Como que você vê essa recepção aqui no Brasil? Tem sido tranquila? Como é que as pessoas estão enxergando essas questões que você traz, essa problemática que você traz, porque muitas coisas ruíram por terra, né? Olha, nesse meu livro aí de entrevistas, eu vou adiantar algumas coisas, mas, obviamente, não foi tranquilo, e não está sendo, já tem mais de 11 anos que eu defendi minha tese, né? Já saiu até a segunda edição, esse ano saiu a segunda edição do livro, não tem sido tão, assim, tranquilo. Então, eu digo que tem, assim, alguns grupos, né, que eu identifico nessa questão, né, e assim, pessoas que aprenderam o Vygotsky, né, do jeito que ele chegou no Brasil, e é assim, acham que é isso, e não abrem mão, acham que a tradução é uma mera questão secundária, que não muda nada. Até mesmo a semana passada eu recebi um alerta daqueles do Google Acadêmico, né, de um trabalho, e a pessoa falando assim, eu vou usar esse termo porque ele é o mais popular, porque é o mais que se popularizou, né? E hoje, inclusive, na minha fala no congresso que eu participei, falei, olha, isso não é um critério científico, né? Não é porque é mais popular, né, que é mais científico, né? Então, eu acho que tem um equívoco aí, eu acho que a pessoa não entendeu nem o meu trabalho, porque me cita, mas mantém o que ela acha que tem que ser das outras leituras que ela fez, né? Então, assim, acho que não entendeu nem da minha, nem do Vygotsky, então fica uma coisa assim. Então, as pessoas que acham assim, não quero saber, né? Tem as pessoas que dialogam e dialogaram no início comigo, até me chamaram para alguns debates, algumas conversas e tal, mas eu acho que também não compreenderam porque consideram que é uma mera mudança de palavra. Então, quando eu falo que é zona de desenvolvimento iminente, acha que é apenas um capricho da tradutora, e não é. Né? Se a gente fala de uma linguagem científica, a gente está falando de termos científicos. E termo científico é um termo preciso, né? Então, se você pega termos da biologia, da química, né? Então, não estou falando que a gente tem que se apoiar, né? Mas se você está falando de precisão, né? Então, a gente tem que buscar a precisão. Então, não é apenas... então, eu já vi textos assim, zona de desenvolvimento próximo ou como prefere Prestes iminente, né? Então, é apenas uma mudança de palavra. Tem aquelas que realmente abriram os braços, me receberam, acolheram. Eu coloco, inclusive, assim, para eu fazer a tese que eu fiz, para mim o encontro com a Elizabeth Tunis foi maravilhoso, foi importantíssimo, porque a Beth foi uma das pessoas a estudar o Vygotsky no Brasil. Ela recentemente até deu uma entrevista muito interessante, então falando como que ela já percebia, né, alguns equívocos nos textos que ela lia, então ela preferia muitas vezes ler
ela lê no inglês, ela lembra que ela encontrou o pensamento e fala resumido na biblioteca da orientadora dela, que é a Carolina Bore, né, que hoje a gente tem até aí uma plataforma, né, da CAPES chamada, né, prêmio, né, CAPES, não sei o que é, né, mas acho que é isso, com o nome da Carolina. Então, ela falou que foi um dos primeiros livros que ela teve acesso do Vygotsky. Então, para mim foi um encontro maravilhoso, porque assim que eu conheci a Beth, quando eu cheguei, eu mudei para Brasília em 2004, foi assim, de imediato a gente começou a falar dos erros e dos equívocos, das deturpações. Então, e eu fui fazer o doutorado com ela só em 2007, que aí eu até me estabelecer também, tudo, e foi maravilhoso, foi muito boa. Até hoje é uma pessoa que me inspira, é uma pessoa que me guia assim nos meus trabalhos acadêmicos. A gente não só faz tradução, ela foi aprender russo para poder me ajudar, né, a fazer tradução. E uma pessoa amiga. Hoje a gente tem amizade de família, então é uma pessoa muito importante na minha vida, na minha trajetória acadêmica. Então a gente se fala quase todo dia, né? Ela mora em Brasília, eu voltei para o Rio de Janeiro. Então, assim, foi um encontro maravilhoso. E ela, na verdade, assim, estudar com ela o Vygotsky me deu até mais fundamento, assim, mais uma base para entender a teoria do que eu tinha estudado na União Soviética. Isso, para mim, foi assim, mudou muita coisa né, na minha vida. Então, você se apaixonar pela teoria, né, por uma pessoa que já era apaixonada, e discutir questões da teoria. Então, a gente tem várias questões que a gente não discute só a tradução, mas também as questões teóricas, o que ele pode contribuir, né, com a educação, é fundamental, né, para mim, nesse meu encontro aí. Então esse grupo aí, que esse grupo que é de pessoas, tem várias outras pessoas, tem muitas pessoas, eu diria que é o mais numeroso, que as pessoas que realmente acreditavam e veem que realmente tem questões, né? Porque eu não estou falando que a minha tradução é a mais certa, jamais eu diria isso. Eu estou falando que eu estou estudando e tento, né, do ponto de vista da tradução, encontrar uma terminologia científica que possa trazer para o português, né? E aí tem um quarto grupo que sequer conhece o meu trabalho, né? Então, às vezes, eu sou procurada por pessoas. Eu tenho agora, é muito interessante, porque na pandemia pessoas do Brasil inteiro me mandam mensagem: eu queria participar do seu grupo. Então, tem gente do Maranhão, eu tenho gente de Piracicaba, eu tenho gente daqui de Miracema, do Rio de Janeiro, e que a gente formou um grupo bastante eclético, inclusive do ponto de vista não só da diversidade territorial, mas também do ponto de vista de campos de atuação, né? Tem gente da assistência social, tem gente das ciências sociais, tem gente da pedagogia, claro, tem gente da história, tem gente de vários campos que compõem o meu grupo e que a gente estuda as traduções que a gente faz. Então, a gente estuda para tentar desenvolver pesquisas na educação, né, do ponto de vista da teoria. Então, isso para mim é fundamental. Eu digo que eu sou uma privilegiada, que eu estudo o Vygotsky, eu traduzo o Vygotsky estudando ele, né? Então, por isso que ele não tem que ser lido, ele tem que ser estudado e compreendido, né? E é isso que a gente busca. E para fazer tradução, isso é imprescindível. Zoia, via de regra, essas traduções, né, que circulam aqui no Brasil, elas têm, pesa sobre elas, né, essa questão do caráter político e antropológico ter sido retirado das obras do Vygotsky, né? Primeira coisa, eu queria saber se isso procede mesmo, se isso é correto, né, essas afirmações, né, e alguns autores batem muito nessa tecla. E como que você analisa esse cenário dessas literaturas do Vygotsky, né, no Brasil, com as traduções em português, né, a partir desse inglês americano aí que foi feito? Como que você vê isso?
Olha, eu acredito que sim, inclusive eu digo isso na minha tese, né, que você tem uma deturpação, inclusive ideológica, né? Então, quando se você pegar o simples conceito, né, de zona de desenvolvimento iminente, né, que foi traduzida como zona de desenvolvimento proximal, que aí eu até falo isso no meu trabalho, mas se você pegar a inclusão de um nível potencial que não existia, não existe. Nas obras do Vygotsky, nenhum texto dele existe o tal nível potencial. Isso foi incluído. Então, você vê, obviamente, você vê uma intencionalidade ideológica e, né, de que o desenvolvimento, de que há um potencial. A gente está vivendo a época da BNCC, né? Então, competências e habilidades. E muitas, inclusive, pessoas chegam para mim e falam assim: a BNCC tem Vygotsky, né? Quer dizer, e não tem nada de Vygotsky lá, porque a BNCC vai para um lado, a teoria vai para o outro, totalmente outra coisa que está lá, né? Não tem nada do que o Vygotsky defenda na Base Nacional Curricular Comum, né? Então, assim, eu concordo. A Beth tem uma expressão que eu gosto muito, que ela fala: para trazer para o Ocidente, tiveram que colocar um pouquinho de água sanitária no vermelho do Vygotsky, entendeu? Porque, imagina, claro que a teoria é criada dentro de um contexto específico, é um contexto de revolução, de transformação. Eu, às vezes, aqui em casa, falo assim: gente, vocês já imaginaram você viver uma ruptura de sair de uma monarquia para uma sociedade socialista, né, que vai ser os operários e os camponeses dominando os meios de produção, né, quer dizer, com a terra pertencente ao camponês, de você acabar com o analfabetismo, de você, né, declarar que todos têm direitos iguais, né, então, de você declarar a fraternidade como um princípio, igualdade. A gente tem que imaginar, e obviamente que o Vygotsky estava inserido nesse contexto, ele adere às tarefas da educação, ele adere. A gente vê, quando ele fala, nos textos dele, quando ele fala de desenvolvimento infantil, você vê que ele está preocupado com a educação da criança, né? O desenvolvimento leva, quer dizer, a educação leva ao desenvolvimento, a atividade leva ao desenvolvimento, né? Então, a atividade ela é algo, né, que leva ao desenvolvimento do ser humano. Então, isso é muito importante, assim, pensar que realmente houve, sim, uma deturpação, né, ideológica. Agora, a segunda parte da pergunta, agora eu me esqueci um pouco. É o calor que está aqui no Rio de Janeiro. Eu não estou te ouvindo, Lenise. Está desligado o microfone. Eu não anotei, aí eu perdi. Desculpa, eu tentei desmutar, ele não foi aqui. Eu estava falando sem... o que eu perguntei, como que você, então, analisa essas traduções a partir, né, desse inglês americano aí que nós... Eu acho que, em parte, eu já respondi, né? Eu acho que tem, também acho. Eu acho que tem essa questão, né? Quer dizer, tirar o materialismo histórico dialético é você, né, deturpar toda a base filosófica dele, tirar o Spinoza, né, que também foi, né? A gente começa a falar de Spinoza em Vygotsky muito mais, né, muito tardiamente também, apesar dele citar muito, né, o Spinoza. Então, eu acho que tem, sim, tem problemas. Às vezes, as pessoas acham que uma tradução indireta é pior que a direta, né? Isso varia muito, porque, por exemplo, se você pegar o Psicologia Pedagógica, traduzido do espanhol, que foi publicada pela Arte Média em 2003, e pegar o Psicologia Pedagógica, traduzido pelo Paulo Bezerra para Martins Fontes, já acho que 2010, se eu não me engano, que saiu, não me lembro agora o ano, a tradução do espanhol é bem melhor. E por quê? Porque o Guilherme Blanc, que
traduziu e que organizou era um estudioso do Vygotsky. Era um estudioso, ele foi a Moscou, ele esteve com a Gita, ele pegou o livro microfilmado, ele conseguiu os arquivos originais, ele traduziu. Então, às vezes, essa tradução indireta é muito, né, que é realmente realizada com fontes de pesquisa, com aprofundamento. Às vezes, eu e a Beth, a gente fica em cima de uma frase dias para poder... Às vezes, você sonha com a palavra, né? Eu digo isso, você às vezes pensa que você não vai conseguir e você vai buscar. Então, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho muito demorado, não pode ter pressa na tradução, né? Não pode ter pressa, não pode ter assim, esse ímpeto, vamos publicar rápido, não sei o quê. Porque aí você comete muitos... Né? E mesmo a gente que tem todo esse cuidado, a gente vai olhar o livro, ainda tem algumas coisas que passam, né? Então, assim, eu acho que eu concordo que tem uma deturpação, né, ideológica. Inclusive, se falar a questão da própria palavra Buchene, que foi traduzida como aprendizagem, e que, né, nos Estados Unidos ainda prevalece muito mais essa visão, né, de aprendizagem, não de uma atividade, né? Então, hoje em dia, aqui no Brasil, ainda tem muita gente que acha que Vygotsky fala de aprendizagem, mas não é disso que ele está falando, né? Para ele não é o aspecto mais importante, a criança aprender, né? Na verdade, é a atividade exercida pela criança para impulsionar o desenvolvimento dela, né? Então, acho que tem diferenças aí, e tem diferenças tanto do ponto de vista ideológico como epistemológico. Com certeza, e há também uma tentativa de aproximação, inclusive, né, da obra de Vygotsky com a obra do Piaget, né, e no Brasil há uma tendência de classificá-las como duas teorias construtivistas muito próximas. Como que você vê, como é que você analisa essa afirmação, como você vê essa questão? Tem essa similitude? Como é que você discute essas questões? Eu acho isso um equívoco, eu não concordo. Eu vejo, inclusive, na própria minha faculdade ainda professores ensinando, né, às vezes, assim, muito mais algo mesclado, né, ou então dizendo que um superou o outro, né. Eu acho que a gente tem que olhar as teorias como teorias, né, então tem valores, né, valores. Não é porque o Vygotsky critica o Piaget, ou então elogia o Piaget em certos... Ele se baseia no Piaget, por exemplo, no pensamento e fala, né, para desenvolver as ideias dele sobre a relação pensamento e fala, porque ele fala, olha, o Piaget fez um estudo muito importante sobre a fala egocêntrica, e a gente não pode jogar isso fora, isso é importantíssimo, e realmente a fala egocêntrica... Não é porque e depois ele vai criticar que ele... né, que ele supera. Não, ele simplesmente segue, inclusive, a metodologia, né, de um desenvolvimento, de um pensamento teórico, né, marxista. Né? Então, ele dialoga com autores que ele considera importantes, e aí ele vai dialogar, vai conversar, vai dizer o que é bom, o que não é, o que ele concorda, o que ele não concorda. Vai apresentar uma né, antítese e falar, olha, não é bem isso, então eu acho que, né, tem críticas a fazer, não sei o quê, para apresentar a ideia dele. Né? Então, a tese, a antítese e a tese, o que está colocado, o que não é e o que eu penso. Então, as pessoas, acho que elas simplificam muito a questão das teorias. Então, o Piaget tem grandes estudos, e estudos que são importantes, né? Mas como o Brasil, eu digo muito isso, né? A educação brasileira parece que está sempre atrás de um salvador. Então, o Piaget era o grande salvador, e agora o grande salvador, e o Vygotsky chega como também aquele que, de repente, vai salvar. Então, isso eu não concordo com esse tipo de postura. Eu acho que as teorias têm valores, né? E a gente tem que enxergar as teorias, né? Porque dialogar com as teorias que valem a pena, né? O Vygotsky dialogou com vários, né? O Vygotsky dialogou com vários, né? Para poder, inclusive, apresentar crítica ao Freud, ele leu o Freud, né? O Luria foi o primeiro tradutor do Freud na Rússia. E ele escreveu o prefácio do livro, né, que o Luria traduziu.
Então, assim, e a Gita, inclusive, contou uma história muito interessante que elas começam a procurar obras do Vygotsky nas bibliotecas, tinha, nas revistas da época, tinha as folhas referentes aos artigos do Vygotsky arrancadas, e com carimbo de acordo com a resolução de 4 de julho de 36, contra a pedologia, né, que era a resolução da pedologia. Porque ele mesmo fazendo crítica à pedologia, ele era considerado um pedólogo, né? Então, que ele tratava da pedologia, só que ele criticava, ele defendia uma pedologia histórico-cultural, né, dele. E qual foi a surpresa quando elas encontraram o livro do Luria e saiu com a introdução do Vygotsky? Então, ela fala assim, olha, o Vygotsky era mais perigoso, né, quer dizer, do que o Freud. O Freud saiu, e saiu com a introdução dele. E outros exemplares arrancada também, né? Então, Freud saía, mas a introdução também era arrancada. Então, ela fala isso. Ó. Então, Freud não era tão perigoso quanto o Vygotsky. Acho que a gente pode fazer um paralelo com o tempo que a gente vive. Acho que as pessoas que resistem à pergunta anterior aí, né, é um pouco também não querer enxergar o papel político que a teoria também exerce, né? De visão de mundo e de visão de ser humano, porque para você saber, né, para você estudar o ser humano, você tem um ponto de vista. Inclusive é isso que ele critica no Piaget também. Você fala da pedologia, né, que é um conceito chave na teoria do Vygotsky, né, e também, recentemente, você publicou uma obra sobre a defectologia, né, que também é uma obra importante do Vygotsky. No que diz respeito à pedologia, como você vê, nós ainda estamos caminhando no desenvolvimento dessa ciência, né? Fala-se tanto de criança, de infância hoje, há muitos campos de pesquisa, mas a gente ainda não construiu, eu penso, ainda essa pedologia. Como você vê essa questão, né? E em relação à defectologia, como tem sido a recepção da obra? São assuntos bem atuais, né, importantes, que a gente tem debatido bastante na universidade. Então, a pedologia é uma ciência, né, que ele chama ciência do desenvolvimento da criança. Então, ele quer estudar o papel tanto da hereditariedade quanto do meio no próprio desenvolvimento da criança, né? Então, ele fala, olha, desenvolvimento é algo... não é, a cronologia não é o mais importante, né? Não é o cronológico, não é a idade de passaporte que ele chama, a gente na tradução botou a idade da certidão de nascimento. Então, na verdade, você tem que estudar o desenvolvimento pedológico. Quando ele fala pedológico, é o desenvolvimento da criança real que está diante de você, naquele momento, né? Então, a criança concreta, né? E não é comparando ela com outras crianças. Obviamente que você tem, quando você faz pesquisas, você tem umas referências, né? Mas não é comparando o desenvolvimento com as outras. Você tem que comparar o desenvolvimento com a própria, né, desenvolvimento da criança com ela mesma. Então, o desenvolvimento é o surgimento do novo, né? Aquilo que não existia antes, né? Então, a gente não nasce falando, a gente não nasce, né, com pensamento reflexivo, por exemplo, ou lógico, né? Isso se desenvolve, isso emerge como função psicológica superior. E o papel tem um papel, né, principalmente do meio, né, mas, obviamente, que tem, sim, uma carga biológica que não é determinante, como ele diz, né? Tem uma carga, mas não é determinante, porque o que determina são né, é o ambiente social de desenvolvimento, a situação social de desenvolvimento, as relações sociais que estão estabelecidas, as vivências das crianças, né? Então, isso tudo que vai realmente determinar, né, a forma de desenvolvimento. Então, a pedologia, eles bebem na pedologia como uma ciência que pode ajudar a pensar essa nova pedagogia e nova psicologia no contexto de uma nova sociedade. Mas a pedologia que se oficializa é uma pedologia muito baseada em testes, testes de QI, que ele vai criticar, tem textos dele, inclusive, num livro que a gente publicou esse ano, em fevereiro, né, que ele critica, porque ele fala assim, olha, não é passível apenas de você, né, de medição, algo que está no campo
né, da individualidade da criança, né, do desenvolvimento individual. Mas esse desenvolvimento individual ele é social, porque ele está, né, vinculado, ele está totalmente determinado pelas relações sociais que a gente, né, estabelece. Então, tem um livro da minha aluna, ela fez, então chama Pedologia Histórico-Cultural de Vygotsky, é uma tese, doutorado, está muito interessante. Ela, inclusive, descobre como a pedologia também existiu no Brasil, né, ela teve seus representantes também, né? Agora, para se pensar, será que morre uma ciência, né? Será que a ciência, essa ciência que eles estudaram, né? Então, agora, lendo as aulas dele, que são aulas maravilhosas desse livro que a gente traduziu, eu acho que assim, a gente tem uma base para quem quer começar a estudar a teoria do Vygotsky, eu acho, né? Esse livro, 7 aulas de Vygotsky sobre fundamentos da pedologia. É diferente da defectologia um pouco, porque a defectologia existe até hoje na União Soviética. Você, inclusive, na União Soviética, na Rússia, você tem a formação de defectólogos. Então, por exemplo, eu tenho vários colegas que são formados, faculdade de defectologia, que são pessoas que vão trabalhar com crianças, adolescentes, jovens, adultos, com o desenvolvimento atípico, ou seja, é um desenvolvimento menos comum, porque o Vygotsky trata como desenvolvimento humano. Qualquer desenvolvimento é desenvolvimento. Aquilo que eu falei no começo. Você não tem que estudar o que está ausente, você tem que estudar o que está presente, o que tem, o que a pessoa, né, as possibilidades dela, né? Então, não é porque a criança é cega que você tem que estudar a cegueira dela, não. Você tem que estudar como isso pode, né? Como isso vai ser compensado socialmente, como isso pode ser compensado, né? No social. Então, a defectologia ela é uma ciência que estuda esse desenvolvimento atípico, desenvolvimento menos comum, né, do ser humano. E eu vou te contar assim, a gente tem se surpreendido muito com a procura dos livros. O primeiro livro que a gente lançou em fevereiro, que é Psicologia, Educação e Desenvolvimento, esgotou a primeira impressão, já está na segunda. A defectologia parece que está quase para esgotar, né? Que é o primeiro volume, que tem textos muito importantes, né? Por exemplo, os problemas fundamentais da defectologia contemporânea, quando ele estuda realmente, diz o que é a defectologia, então ele se contrapõe às teorias da época, que são as teorias pré-formistas, biologizantes, né, naturalistas, que achavam que a criança era um pequeno adulto, né, um adulto em miniatura, e ele tem alguns textos que ele, inclusive, fala isso, ele diz, não, a criança, né, ela vivencia um período específico do desenvolvimento humano, e é um período de maior assim, surgimento, né, de formações, de novas formações, e a gente tem que estudar, né, a criança para também compreender o desenvolvimento como um todo, né, o desenvolvimento humano como um todo. Né? Então, e aí que eu acho que é muito bonito a teoria dele, né? Quer dizer, eu digo para os meus alunos novamente, não é você se preocupar tanto com a nota que você vai atribuir, né, à criança, mas o que aquilo representou na vida da criança, né? O que aquilo representou para ela, né? Na vida dela, de transformação, né, para ela, né? Então, isso não é tão trivial, não é tão fácil, né? Então, não é medir aprendizagem, por isso que não é aprendizagem, né? É você tentar entender o que surgiu de novo. Então, e a gente, como adulto, tem uma intencionalidade e a gente tem um papel para que essas funções emerjam, né? A gente tem um papel, né? Porque a criança só aprende falando. Se você não falar, a criança não vai falar. Então, é uma função psicológica superior que emerge no nosso processo de desenvolvimento e a gente ensina a criança a falar. E a criança fala porque tem a intencionalidade, né, de falar. E claro que aí tem várias outras questões
que estão envolvidas, né? Mas é uma função que emerge no nosso desenvolvimento, é uma neoformação, como a Vygotsky diz. Zoia, nós estamos muito. Nossa, ouvir você é maravilhoso, né? Ficaria aqui horas e mais horas te ouvindo. Mas tem uma pergunta que eu gostaria também de ouvir, assim, o seu posicionamento, que é sobre esse tempo de pandemia, né? Que afastou as crianças das aulas presenciais. Na sua opinião, qual é a análise, né, que você faz sobre o impacto, né, dessa condição que foi imposta aí para as crianças no que se refere ao desenvolvimento e os aspectos cognitivos e psicológicos? Olha, quando foi anunciada a pandemia, né, quer dizer, todos ficaram meio que em estado de choque, né? E é normal, né? Normal. E eu acho que, né, aquela coisa, o que você fala para as crianças, né? Então, numa sociedade como a nossa, que muitas vezes, né, não é tão sincera assim com a criança, né? A criança, queira ou não, ela vivencia a vida dos adultos, de certa, né? Ela vivencia. Claro que a gente tem que proteger a criança, né? Mas acho que a gente também tem um papel aí de fazer esse meio de campo mesmo, né? De você pegar a criança e, né, conversar. Claro que a criança que já é maior, né? Então, eu vi coisas assim muito absurdas, de escolas, assim, minhas alunas relatando que passou tudo, assim, parece que era presencial e era muito fácil passar do presencial para o remoto, né? Como se fosse uma mera transposição, sem levar em consideração, de novo, as condições sociais, condições materiais, principalmente dos alunos de escola pública, né? Principalmente, né, de famílias que a gente está falando, a gente sabe que a escola pública atende prioritariamente famílias pobres, famílias que não têm condições, né, que são condições precárias, né, de vida. Então, assim, e aí o que eu ouvia, e eu achava assim, muito absurdo, a professora ter que gravar a aula, mandar o vídeo para a família ter que assistir, mostrar para a criança assistir o vídeo, e a mãe ainda ter que, os pais ainda ter que, ou o responsável, ter que gravar a criança assistindo, ou então falar. Então, quer dizer, assim, eu acho que foi um momento de muita confusão, assim, pouca lucidez. Eu compreendo, de certa forma, dá para a gente compreender, né? Porque você fala de um sistema que, de repente, né, você parou e fala assim, o que você faz agora? E aí eu acho assim, se tivesse investido em apoio à família, sabe, apoio mesmo à família, porque veja só, é uma hipocrisia, né? Antes um pouco da pandemia, se falava, não deixa suas crianças na tela, a tela faz mal para a criança, não deixa, né? Então, quer dizer, aí de repente, quando vem a pandemia, não, aí a tela pode. Do meu ponto de vista, isso né, assim, uma aberração. Então, assim, eu acho que tinha que ter investido muito mais, e a gente vê que escolas que investiram tiveram um certo retorno. Tem uma filha minha, ela é professora pública no DF, e a escola fez uma ação de ajuda à família, porque as famílias ficaram sem recurso, inclusive assim, as crianças merendavam, almoçavam na escola. Né? Então, e apoio nesse sentido, e apoio de orientação. O que eu faço com meu filho? O que eu falo para ele? O que eu falo para ele sobre esse momento? De você tentar também. Então, assim, eu acho que faltou um pouco, né, nesse sentido. Aí vem a questão do remoto, e ele vem de uma forma também muito, assim, diversa, indefinida. Então, as famílias sem condições de acessar, então, famílias com um celular e a mãe precisa do celular para trabalhar, e a criança não pode acessar, então isso em diferentes, eu estou te falando isso também na universidade, vocês estão, a Magali sabe disso também, né, na universidade, o que a gente vivenciou. Então, de imediato, eu acho que tinha que ter investido em outras, né, linhas de ação. Eu acho que a gente
poderia ter auxiliado mais essas famílias se fosse por esse tipo de orientação, de aproximação com as famílias, né? E não o foco na criança e no aprendizado da criança. Porque eu vou te dizer uma coisa, a criança aprende, ela aprende vivenciando a situação que a gente vive. E é intencional, tem uma intencionalidade, o meio tem uma intencionalidade. Né? Então, a criança aprende, sim, né, a criança percebe o que está acontecendo. Né? E aí eu acho que, assim, se tivesse investido mais, né, nessa questão, acho que a gente lidaria de outra forma com a pandemia. Né? Então, assim, é difícil pensar. E eu vejo assim, hoje a gente tem alguns organismos, fundações particulares, digamos assim, fazendo já estudos e lançando esses estudos e colocando na grande mídia do grande prejuízo que está tendo, né, a ausência do ensino presencial nas crianças. Né? Eu acho muito cedo. Se a gente fala de educação, é de longo prazo, então a gente não pode, de um ano para o outro, você não tem como dizer que o prejuízo foi de tal monta, sabe? Isso aconteceu comigo numa defesa de um trabalho de um aluno meu, uma professora que estava, porque ele escreveu lá assim, trouxe grandes retrocessos. Ela virou e falou assim, olha, a gente não sabe. E a gente não sabe mesmo, porque é muito difícil você dizer que houve o prejuízo. Eu acho que prejuízo do ponto de vista de quê? Né? Claro, a gente está vivendo uma situação de agravamento das desigualdades sociais e agravamento por outras políticas, né? Por outras formas, porque você tem retirada de direito o tempo inteiro, né? A inflação voltando, né? Quer dizer, a caristia, como meu pai dizia, eu achava uma palavra meio esquisita, mas voltou essa palavra, né? Caristia, a vida cara, né? As famílias sem condições, né, de sobrevivência, isso é real, né? Mas para você daí dizer que houve um prejuízo cognitivo, você tem que ter muito mais elementos para você afirmar uma coisa dessa, né? Que teve prejuízos na alfabetização, bolas, no presencial também tinha. Crianças chegando no ensino médio, adolescentes sem saber ler. Então, agora é a pandemia que é culpada pelo analfabetismo entre os jovens e as crianças nas escolas, né? A escola não estava alfabetizando também, então, obviamente que isso reflete políticas neoliberais na educação, sim, né? De um Estado ausente, de poucas políticas sociais, de não enfrentamento exatamente disso, desse apoio à família que ela precisa para poder sobreviver minimamente, para cuidar, inclusive, da sua família, das suas crianças, né? E aí, para a gente poder afirmar que houve um prejuízo, eu acho que é muita pressa, né? Então, essa coisa, porque tem uma pressão do retorno presencial pela burguesia, né? Principalmente as famílias, né? Mais favorecidas, aquelas que de repente descobriram que têm filhos e que ficar com os filhos dá trabalho, né? E os pais mais pobres vivenciando toda a negação, né, de um apoio de políticas que poderiam ajudar a sobrevivência, né? Então, não é só aprofundamento da desigualdade, mas também mostrar, né, a desigualdade com mais força, ela emergiu, né, com mais força também. Zoia, nós estamos encaminhando para finalizar a nossa entrevista, infelizmente porque o tempo corre, né? A gente gostaria de ficar aqui mais tempo conversando com você, porque ainda tem muito assunto, mas eu queria só terminar com uma questão sobre a revista Veresk, que foi editada pelo Vygotsky em 1922. No ano que vem ela completa 100 anos. O que nós podemos esperar dessa data? Se vocês estão programando algo, como é que vocês estão pensando essa questão? Olha, Magali, eu vou te confessar que você trouxe um desafio, né? Porque
quando a gente fez as 2 edições do evento, Veresc, né, e a gente lançou 2 números do Veresc, eu acho que você está lançando um desafio da gente fazer um 3º número aí, né, para o centenário da revista, que foi uma revista que teve um único número, né, mas que teve era uma revista, né, com o propósito de levar esses aspectos culturais da arte para o interior, né, para a Bielorrússia, da onde o Vygotsky era, né, ele não era russo, ele era belorrusso, né, e judeu, né, russo. Então, a preocupação dele com esses aspectos de formação cultural mesmo, como ele valorizava isso na formação humana também, né? Então, não é à toa que hoje a gente estuda a trajetória do Vygotsky, a gente vê claramente isso, o Sopkin fala, né? Como ele chega na psicologia, quer dizer, já nos primeiros trabalhos dele, inclusive de crítica literária, crítica teatral, você já vê indícios, né, de algumas questões da psicologia. Então, o que se diz ele chega na psicologia pela arte. Isso não é à toa, né, que ele considera a arte uma atividade mais sofisticada do ponto de vista do desenvolvimento humano, né? Então, isso é muito interessante. Hoje, então, a gente tem esses estudos, inclusive a questão do próprio judaísmo, na autodeterminação nacional dele, que isso foi, durante muito tempo, ocultado, inclusive pela própria família. Isso tem, obviamente, motivos históricos e culturais da época, né? A gente sabe das perseguições que os judeus sofreram, não só no regime soviético, mas principalmente também no regime monárquico, né? Com os pogroms e tudo. Então, agora tem o Sopkin está fazendo vários artigos mostrando, inclusive textos dele, como mostra ele um conhecedor do Velho Testamento, né, do Talmud. Eu e a Beth traduzimos alguns artigos já do Sopkin, publicamos na revista Fractal, que é a revista aqui da UF, e tem inclusive um texto, ele traduz um conto judaico, e aí o Sopkin faz os comentários, é muito interessante esse resgate, né, dessa nacionalidade, né, desse pertencimento, né, que foi ocultado. Só para encerrar, realmente, eu perguntei numa entrevista para a Gita, né, sobre o judaísmo, que era uma grande questão que eu queria também abordar na minha tese, e ela foi taxativa. Não, nada disso. Nós somos cristãos ortodoxos, não temos nada de judeus. Está na entrevista publicada, inclusive, no caderno de pesquisas. Então, agora está se revelando assim pelos próprios textos do Vygotsky, mostrando como ele tinha essa vinculação. E o pai dele, inclusive, era presidente de uma associação que cuidava, né, das famílias judaicas que queriam imigrar, e muitas imigraram aqui para a Argentina, pertinho da gente. Bom, Zoya, mais uma vez eu quero agradecer a sua participação nessa entrevista, essa sua colaboração na rede. Fico muito feliz de ter você como uma parceira. E eu gostaria de encerrar nossa entrevista de hoje convidando os nossos espectadores a compartilhar esse vídeo com seus amigos e as pessoas interessadas nos estudos da infância e juventude, na teoria do Vygotsky, e também conhecer um pouco mais, né, a obra da Zoya e o trabalho que ela tem feito na Universidade Federal Fluminense, que é muito interessante e é necessário também, né, para o desenvolvimento da nossa ciência educacional aqui no Brasil. Acho que tem sido uma grande contribuição, né? Convido todos a se inscreverem no canal também. Meu muito obrigado e até a nossa próxima entrevista. Até breve. Tchau, gente. Tchau.